Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. É um motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos, para compartilharmos da Palavra de Deus, para falarmos da revista da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre. Hoje iremos falar da lição de número 3. O título diz: Os Dons de Revelação. Vamos entender e aprender um pouco sobre esse assunto. Para você que não assistiu às duas primeiras aulas, confere no meu canal do YouTube, que elas já estão disponíveis e você pode assistir, você pode conferir para ter um entendimento, uma compreensão desse assunto tão importante, tão relevante para os dias de hoje. Hoje então quero falar com vocês a respeito da lição de número 3. O título é Dons de Revelação. Nosso texto áureo está em 1 Coríntios 14, 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A verdade prática nos diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, está em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10, e está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Então, nós vamos falar sobre os dons de revelação. Vamos explicar o porquê chamamos de dons de revelação. Se formos observar em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo menciona ali 9 dons espirituais. Esses 9 dons, muitos teólogos, muitos estudiosos dividem em 3 categorias. Nós teríamos então 3 dons por categorias, Os dons de revelação seriam palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito. Os dons de poder são a fé, os dons de curar e a operação de milagres. E os dons de locução ou dons de expressão, como alguns chamam, é a profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Hoje iremos então falar sobre dons de revelação, o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou palavra da ciência e discernimento do Espírito. Os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. Nós falamos nas aulas passadas que os dons têm como propósito glorificar a Deus e edificar o nosso próximo, o nosso irmão na fé. E nós aprendemos também que os dons ele edificam até mesmo aqueles que não professam nossa fé, até os não cristãos. Então, começaremos aqui então pelo dom da palavra da sabedoria. O nosso primeiro tópico, o nosso primeiro subtópico nos diz o conceito. O conceito da sabedoria, o significado, esse termo, é a manifestação verbal ou escrita, Essa sabedoria que nós vemos, Sabedoria que nós encontramos em muitas pessoas e de diversas maneiras. Só que a sabedoria que o apóstolo Paulo se refere, em 1 Coríntios 12, é uma capacitação sobrenatural, para solucionar problema de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, aquela solução para aquele problema é a própria vontade de Deus, é algo divino, sobrenatural. Não é uma sabedoria comum. Não é a sabedoria mencionada em Tiago, capítulo 1, versículo 5, mas é um dom divino, uma capacitação sobrenatural. Ou seja, é a palavra de Deus sendo colocada em prática para problemas extremamente difíceis. Um exemplo disso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Nós observamos nesse texto que ocorre ali a primeira dissensão na igreja entre gregos e judeus acerca das viúvas, As viúvas ali estavam sendo negligenciadas, no ministério
cotidiano, né? Então os apóstolos se reúnem e escolhem ali 7 irmãos de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para ficar responsáveis por aquelas atividades, para que aquele problema fossem solucionados. E se você for ler e prestar muita atenção no texto, você vai notar que aquela solução foi bem vista aos olhos de todos ali. Então nós vemos uma solução diante do primeiro problema ali na igreja de Atos dos Apóstolos, né? A solução, algo divino para aquele problema. Então nós vemos que a solução, a sabedoria também é um dom divino, é um dom que Deus capacita os cristãos para solucionar problemas difíceis, para a edificação, para o zelo, para a manutenção da igreja do Senhor Jesus. O nosso segundo subtópico vai nos dizer: a Bíblia é a palavra de sabedoria. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Gênesis capítulo 41, nós vemos que Faraó, eu mencionei essa história, esse relato na lição passada. Faraó então tem um sonho, né? Os seus conselheiros ali não podem interpretar. Vem então José, interpreta o sonho de Faraó por intervenção divina, e ele não só interpreta, não só revela o sonho de Faraó, mas ele também dá a solução, né? Nós vemos ali naquele texto de Gênesis capítulo 41, onde haveria de vir um tempo de fartura, bonança sobre o Egito, período ali de 7 anos, e depois haveria um período de fome, de miséria, também por 7 anos. E Faraó e José aconselha Faraó a colocar governadores sobre todo o Egito, a guardar os mantimentos durante aqueles 7 anos de fartura. E diante dessa solução divina, José então livra todo o Egito da fome e da miséria. E isso foi um dom de sabedoria. Nós vemos que os dons são manifestados também no Antigo Testamento. Dons que nós não encontramos no Antigo Testamento é os dons de línguas e de interpretação. Ainda que os dons não são, nós falamos isso em lições passadas, que os dons, o Espírito Santo, ele não atua como atua no Novo Testamento, onde ele atua de forma permanente no crente, mas nós vemos sim a atuação, a manifestação do Espírito Santo e dos seus dons sobre a vida de homens e mulheres no Antigo Testamento, pessoas de Deus que exerceram a sua fé no verdadeiro Deus. Em 1 Reis capítulo 3, nós vemos que Salomão solucionou problemas, né? 2 prostitutas chegam ali diante dele, diante de Salomão, acusando uma outra de ter roubado, de ter pego o seu filho. Uma que tinha o seu filho morto e acusa a outra então de ter pego o seu filho. Salomão então, ali ele propõe que cortasse o filho ao meio e dividisse as partes para uma e para outra. E nós vemos que uma daquelas mulheres chorou e cedeu então para que o filho ficasse com a outra mulher. E nós vemos que a outra mulher teve uma atitude inesperada. Ela dizia: nem meu e nem seu. Salomão percebe que aquela mulher que se entristeceu era a mãe verdadeira. Era uma situação extremamente difícil. E Deus ali então intervém, uma intervenção divina, né? A sabedoria de Salomão por intervenção divina, algo que Deus deu a ele, nós aprendemos isso em 1 Reis capítulo 3, soluciona esse problema. Nós vemos em Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30, que o profeta Ágapo, ele teve uma visão que grande fome viria ali a toda a região da Judéia, e os discípulos acreditaram, eles creram nessa visão, e eles providenciaram ajuda para os irmãos, né, acerca desse período, dessa fome que viria. Eles poderiam, é claro que todos nós temos que confiar em Deus, temos que ter fé em Deus, mas aquilo que compete a nós fazermos, nós devemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, certamente Deus fará por nós, e isso também é sabedoria. Nós fazermos o que está no nosso alcance, nós
nos providenciarmos, se prevenir acerca dos problemas. O nosso terceiro subtópico vai nos dizer uma liderança sábia. É importante que a liderança, da igreja, líderes, pastores, tenham esse entendimento de usar os dons com sabedoria e não colocar os seus desejos pessoais, não confundir o que é o seu desejo, o que é a sua solução, com aquilo que é o que Deus quer. Devemos ter esse cuidado. Atos capítulo 10 é um exemplo disso, onde Pedro ele tem uma visão de animais, onde Deus manifesta uma visão a Pedro de animais ali, animais impuros ali naquele lençol, e Deus fala para ele, mata e come. Pedro fala, de maneira nenhuma eu irei comer, pois nunca comi nem vou comer coisa comum ou coisa imunda. Pedro disse isso a partir da lei de Moisés, baseado na lei de Moisés, sobre animais puros e animais impuros. Só que no versículo 17 nós vemos que Pedro ele estava refletindo sobre essa visão, porque o Senhor tinha falado para ele, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. E no versículo 17 Pedro estava refletindo a sua visão com Deus. O que nós aprendemos com isso? Que Pedro, ele não entendeu no primeiro momento a visão que ele havia tido com Deus. E nós precisamos ter esse entendimento, essa maturidade, que aquilo que Deus coloca em nossos corações, que aquilo que Deus quer nos usar em mistérios, seja em qualquer dom, em qualquer área, nós podemos não entender no primeiro momento, mas Deus certamente irá revelar na hora certa, porque Deus não é um Deus de dúvida e Deus não é um Deus de confusão. E Ele nos deu entendimento e inteligência, e certamente Ele vai confirmar aquilo que Ele colocou em nossos corações. Mas nós não podemos confundir e ser afoitos, ser precipitados em colocar o nosso desejo pessoal na frente daquilo que será a solução de Deus para determinado problema. Números capítulo 12 também fala que quando entre vocês há um profeta do Senhor, quando tiver entre vocês um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, e em sonho falo com ele. Com Moisés eu falo claramente, não por enigmas. Deus estava falando, Moisés é uma exceção, eu falo com ele face a face, mas com vocês eu falo por sonhos, revelações, enigmas. E nós temos que ter esse entendimento que Deus muitas vezes pode dar um dom ali, Ele pode nos dar uma visão, uma profecia, algo sobrenatural de forma simbólica. Nós vemos no livro de Daniel que ele teve aquelas visões dos animais que correspondem aos impérios da sua época, os impérios que haveriam de se levantar, e Daniel também não entendeu no primeiro momento. Depois ele ouve a explicação acerca daquela visão, daquela profecia. Nós precisamos confiar em Deus, se manter maduros a partir do momento que, quando Deus nos usa, nós vamos ter essa experiência e Ele vai nos dando um crescimento espiritual e vai nos concedendo graça, sabedoria e entendimento. Mas nós precisamos confiar que Deus, certamente aquilo que Ele propôs, aquilo que Ele colocou em nossos corações, se não estiver de forma clara, se não entendermos no primeiro momento, certamente, com toda certeza, Ele vai revelar no momento certo. Um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês é o testemunho do pastor Luciano Subirá. Ele foi visitar um casal de sua igreja, a igreja que ele pastoreava, e ao chegar naquela casa, ele teve uma visão de duas alianças, sendo que uma das alianças estava quebrada, ou seja, havia um rompimento, uma traição ali. E ele chega para o homem, ele não sabia qual dos dois, ele teve sim a visão que uma das alianças foi quebrada. O que ele fez? Ele contando esse testemunho, que ele foi primeiro consultar ao homem, segundo as estatísticas, que a maioria dos casos de traição é o homem. E ele conversou com o homem ali, com o marido, com o esposo daquela mulher,
E no momento em que ele estava conversando, ele não se precipitou ali em dizer, mas ele foi ali conversando e aquele esposo dizia que estava tudo bem, estava tudo certo. Nesse momento, então, o Espírito Santo fala ao coração do pastor: não é ele, não foi ele. Então o pastor Luciano Subirá diz: posso conversar com sua esposa em particular? Quando vem a esposa dele, o pastor ali, ele é certeiro, ele fala, né, acerca daquela visão que ele teve, aquela revelação. E claro que a revelação nós iremos falar no próximo tópico, é o dom de conhecimento. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos ser afoitos, né? Porque Deus, ele não quer compartilhar com a gente fofocas. Deus tem um propósito. E Deus levou o pastor Luciano Subirá para que aquela mulher confessasse aquele pecado, mas aconselhou ela a pedir perdão diante de Deus e a confessar esse pecado também ao seu esposo, né? Porque o casamento não pode estar não pode estar sobre mentiras, enganos. Deve ser conversado, confessado, para que houvesse ali a restauração. E Deus queria restaurar, queria restituir aquele casamento, aquele matrimônio. E no final deu tudo certo, né? Então nós vemos ali a interação do Espírito Santo com Deus. É uma parceria. Nós precisamos ter esse entendimento. Um outro episódio que nós podemos ver na Bíblia é em João 4, onde Jesus está conversando com aquela mulher samaritana. E ele diz a ela: vai e chama o teu marido. A mulher disse: não tenho marido. Jesus então fala: disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos e o que tem não é seu. Ora, se Jesus sabia que aquela mulher não tinha marido, por que ele então disse a ela: vai e chama o teu marido? Porque Jesus estava conversando, ele queria chegar até o problema, até a raiz do problema, né? Nós vemos que é um processo gradativo, né? Ele queria chegar à fonte daquele problema. E acerca dos dons espirituais, do mistério de Deus, nós precisamos ter esse entendimento que Deus, ele revela através de sonhos, visões e muitas vezes de forma simbólica, em que nós precisamos confiar nele, ainda que não entendemos no primeiro momento, em alguns casos, mas certamente ele vai revelar na hora certa. Avançando então, o nosso segundo tópico, vamos falar sobre a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento. E o que é a palavra da ciência, a palavra do conhecimento? É a revelação sobrenatural do conhecimento divino, planos dos outros que o homem não sabe de si mesmo. Então, a palavra de sabedoria, ela pode ser acompanhada ali de um conselho, algo revelado de Deus, solução para aquele problema em situações extremamente difíceis. E a palavra do conhecimento, ela vem ali através de revelação. E ela se manifesta por meio de visões ou por meio de revelação interior. É uma revelação direta da parte de Deus ao homem. Planos que o homem não sabe de si mesmo e que o outro não saberia, né, de seu irmão, de outra pessoa. E Deus revela o segredo do homem. Eu disse aqui que ela se manifesta por meio de visões. Atos capítulo 9, versículo 10 ao 16. O Senhor fala com Ananias para ele ir ali até a rua direita, na casa de Judas, onde haveria ali um homem chamado Saulo, que até então perseguia a igreja, né? Que mais tarde seria o apóstolo Paulo. Então Ananias obedece, né, a essa sua missão, vai até a casa de Judas, onde estava ali Saulo. A Bíblia fala que ele estava orando, e Deus fala nos versículos ali do 10 ao 16, que esse camarada, o Saulo, que mais tarde seria Paulo, seria o vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios, que ele devia muito padecer pelo seu nome. Então, Ananias ali, ele recebe uma visão direta da parte de Deus sobre aonde ele deveria ir
e com quem ele deveria falar. Outro exemplo, que como se manifesta a palavra do conhecimento, é por meio de revelação interior. Em Atos capítulo 7, versículo 9 a 11, o apóstolo Paulo ali na embarcação, se não estiver enganado, rumo a Roma, a Itália, ele ali tem uma visão que a navegação iria passar por problemas, e iria causar danos, o seu conselho é ignorado. E se nós formos ler a história, nós vemos que o navio que ele estava, exceto ali as pessoas, mas o navio que ele estava foi naufragado, teve problemas ali com a tempestade. O apóstolo Paulo, teve ali uma revelação do que aconteceria e alertou ali os tripulantes, toda aquela embarcação. O nosso segundo subtópico, nós vamos entender a função do dom do conhecimento, do dom da palavra da ciência. Ela não visa descobrir o significado de coisas da Bíblia, Querer descobrir o significado dos tabernáculos, dos utensílios do tabernáculo, quem foi a mulher de Caim, curiosidades da Bíblia, Porque isso é dever meu e seu, estudar a Bíblia, o contexto histórico, por que está dizendo aquela passagem, quem escreveu, o que o autor estava pensando. Cabe a eu e você estudar. E nós vemos que muitas pessoas que nem crentes são, nem professam a mesma fé que eu e você, mas que conhecem muito sobre a Bíblia, porque foram pesquisar, foram estudar a Bíblia, e tem esse conhecimento acerca da palavra de Deus, e muitos significados sobre o que certas passagens dizem. Não é esse a função da revelação, do dom da palavra do conhecimento. Ela serve para revelar aquilo que está em oculto, como eu falei, aquilo que o homem não poderia saber de si mesmo e do outro. Ela serve também, uma de suas funções para a revelação de pecado. Em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5, nós vemos que Ananias e sua mulher Safira, eles venderam ali as suas propriedades e reteve parte do dinheiro que seria destinado aos apóstolos, às igrejas. Isso era uma característica da igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, da igreja apostólica. Então, Deus revela aquela mentira para o apóstolo Pedro, E Deus castiga ali Ananias. Ananias caiu, expirou, morreu, não porque ele não deu dinheiro aos apóstolos, à obra do Senhor, mas porque ele mentiu, ao Espírito Santo, porque ele não teve o devido temor que se deve ter acerca das coisas de Deus. E isso somente Ananias e Safira sabia. Pedro não sabia, e foi revelado a ele acerca dessa atitude errada de Ananias. Nós vemos também vários outros exemplos. Nosso terceiro subtópico vai nos pedir exemplos bíblicos da palavra de Deus. Nós vemos que Geazi, servo de Eliseu, ele foi ganancioso. Nós vemos essa passagem em 2 Reis capítulo 5, versículo 20 em diante. Nós vemos que Naamã tinha lepra. Acredito que você conhece essa história. E ele vai até Eliseu a fim de ser curado. Ele mergulha ali, ele se lava 7 vezes no Rio Jordão, Ele é curado e ele pretende presentear o profeta Eliseu, que ali não aceita esse presente, aquilo que Naamã desejava dar a ele. Então, Eliseu despede Naamã, e nós vemos que o servo de Eliseu, Geazi, ele vai atrás de Naamã com o desejo ganancioso de querer aquilo que Naamã queria contribuir, queria dar a Eliseu. E ele até usa o nome de Eliseu para isso. Isso certamente foi revelado a Eliseu, se nós continuarmos lendo a história. Um outro exemplo é o de Natanael, em João capítulo 1, versículo 47 e 49. Jesus ali, ele tinha o dom do conhecimento, ele sabia o que estava no coração e na mente dos homens. Ele diz para Natanael: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Um outro exemplo, Eliseu alerta o rei de Israel contra o rei da Síria.
O rei da Síria planejava fazer guerra, né, contra o povo de Israel, né? Eles tramavam ali planos por onde o exército haveria de passar, preparar as suas emboscadas, e Eliseu alerta o rei de Israel, né, para o rei de Israel tomar cuidado, tomar um outro trajeto, um outro caminho. E a Bíblia fala que o rei da Síria se enfurece, chama os seus conselheiros e cobra deles uma explicação sobre quem estava traindo. Os conselheiros então diziam: há um profeta de Deus em Israel que está aconselhando o rei de Israel, e ele revela tudo que você, rei da Síria, tudo que você fala em seu quarto. Essa história está em 2 Reis, capítulo 6. Então, a palavra do conhecimento, nós aprendemos sobre isso, é a revelação da parte de Deus, né, da parte sobrenatural de Deus aos homens. O nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre discernimento dos espíritos. Nosso primeiro subtópico vai nos dizer: o dom de discernir os espíritos é a capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e natureza das manifestações espirituais. Nós precisamos ter esse entendimento nos dias de hoje, ter esse cuidado, né? Eu citei na aula passada sobre Paulo ali na igreja de Coríntio, alertando os ministros sobre como eles estavam edificando a igreja do Senhor, as doutrinas que eles estavam pregando. E nós, cristãos, pastores, líderes, temos que tomar esse cuidado, porque há muitos falsos profetas, muitas heresias sendo pregadas. Em 1 João capítulo 4, versículo 1 nos diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O nosso segundo subtópico nos diz: as fontes das manifestações espirituais. Há 3 tipos de manifestações que nós encontramos na Bíblia: manifestação de Deus, do homem e do diabo. Nós precisamos assim também, assim como eu falei nos dons da palavra de sabedoria, nós não podemos colocar o nosso entendimento, a nossa visão, o nosso querer, né, e julgar a vida dos outros quando se trata de discernir os espíritos, porque Deus conhece os corações. Nós conhecemos o homem por fora, mas Deus conhece o seu interior. Nós estamos falando aqui do dom de discernir os espíritos, ou seja, algo além, né? Algo que é revelado a nós somente por intervenção do Espírito Santo. É claro que Jesus disse que pelos frutos conhecereis, né? Nós conhecemos os profetas de Deus, mas muitas das vezes podem aparecer pessoas na igreja que nós não conhecemos, nós não ouvimos falar, pregando, falando em nome de Deus, mas com motivações erradas, querendo confundir os cristãos ou querendo ali fazer com que se pareçam com ele. Mas nós vemos que o pano de fundo ali, o que está por detrás da história, é de procedência maligna. Então nós precisamos estar atentos a isso, pedir para que Deus nos dê o dom do discernimento para estarmos atentos e preservar a saúde espiritual da igreja, para combater as armadilhas e as ciladas do diabo. E como saber então se as manifestações, né? Eu citei aqui que pelos frutos conheceremos. Um outro texto que também nos instrui acerca de profetas que são de Deus ou não são de Deus está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, onde nos diz: se o profeta falar em nome do Senhor e não se cumprir, não foi Deus quem falou, né? Está dizendo aqui de forma bem direta, falando para nós. Se o profeta falou, se ele prega o evangelho, né, e a mensagem não se cumprir ou não se suceder, não foi Deus quem falou. Nós precisamos também estar atento o que está sendo pregado condiz com a palavra de Deus. Aqui eu citei o texto de João, 1 João, capítulo 4, versículo 1, onde ele fala para nós
provarmos se os Espíritos procedem de Deus. Porque já naquele tempo, vamos aqui falar um pouco do contexto histórico, já apareceram várias seitas, várias heresias nos tempos apostólicos. Nós vemos ali um movimento chamado de gnosticismo, onde eles negam que Jesus veio ao mundo em carne, E João rebate isso nesse texto que eu citei. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. Esse grupo, esse movimento herético que aparece ali através de filosofias, de sabedorias humanas, ali querendo contaminar os cristãos, já daquela época, querendo deturpar a palavra de Deus. Nós vemos também outro grupo chamado de Nicolaítas. Esse grupo aparece em Apocalipse 2:6 e 2:15, Segundo estudiosos, esse grupo, eles praticavam fornicação, eles estimulavam a adoração a ídolos, E já naquele tempo apostólico, muitas heresias, falsos profetas já haviam se levantado. E nos dias de hoje, a situação não é nem um pouco diferente. Por isso que nós precisamos estar atentos e pedir para que Deus nos dê os dons espirituais, nos revista com a armadura celestial, nos encha do Espírito Santo, para que possamos estar atentos àquilo que procede de Deus, àquilo que não procede de Deus. Um outro exemplo que eu venho falar agora, nos dias atuais, é a teologia liberal, que é nos dias de hoje. Essa teologia liberal que tem entrado nas igrejas, principalmente em igrejas lá na Europa, ela nega a inspiração da Bíblia, ela nega que Jesus teve o seu nascimento virginal, ela nega os milagres, a multiplicação dos pães e peixes, eles dizem ali que foi uma repartição entre irmãos, que cada um repartiu o pouco que tinham. Nega fatos sobrenaturais da Bíblia que de fato aconteceram, que Jesus fez, que Jesus realizou, que os eventos de Gênesis sobre a criação do mundo não passam de fábulas, de poesias, baseado que a ciência, o que a ciência conta está certa, baseado na razão humana e não na inspiração, no poder divino. E isso tem entrado nas igrejas, deturpado, acabado, enfraquecido com muitas igrejas. E muitos cristãos têm caído nessas doutrinas, nessas falsas doutrinas. A teologia liberal que tem aí contaminado, que tem invadido ali e acabando fazendo oposição àquilo que a Bíblia diz, àquilo que de fato aconteceu, àquilo que foi inspirado por Deus. O nosso terceiro e último subtópico nos diz: discernindo as manifestações espirituais. A palavra que nós ouvimos deve passar pela aprovação das Escrituras. Nós devemos estar atentos. Por isso que nós precisamos ler e meditar nas Escrituras, estudar a palavra de Deus para não sermos enganados. Nós não podemos comer tudo que se prega por aí, Ainda que muitos irmãos podem dizer que sentiu de Deus, mas nós devemos ver se a palavra que está sendo pregada passou pela aprovação das Escrituras, condiz com as Escrituras. É claro que há muitas discordâncias teológicas, mas certamente negar coisas, fatos que aconteceram sobre Jesus, negar que Jesus não veio em carne, que ele não veio em forma humana aqui na terra, negar a sua ressurreição, como eu citei da teologia liberal, negar os milagres de Jesus, isso é heresia, E há muito se tem pregado sobre tais coisas na igreja, muitos erros da palavra do Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado. Os dons de discernir os espíritos é algo da parte de Deus a nós, porque somente o Senhor conhece o segredo do coração dos homens. Nós não. Por isso que nós não podemos ter o entendimento que esse dom é para julgar a vida alheia dos outros, dizendo se
tal pessoa é ou não é de Deus. Nós precisamos da intervenção divina, do Espírito Santo, que nos ajude, que nos capacite, que nos dê esse dom para nós sabermos se aquilo que está sendo pregado é de Deus. Se as pessoas que estão pregando a palavra de Deus estão pregando com as motivações certas, se é ou não é de Deus, ou se não estão pregando com motivações erradas. Em Atos capítulo 16, nós vemos ali uma moça seguindo o apóstolo Paulo, uma feiticeira, né, que estimulava a adivinhação, né, e ela elogiava o apóstolo Paulo, né, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo, ele anunciava o Deus Altíssimo, e isso aconteceu por muitos dias. Paulo então se incomodou com aquilo e expulsou aquele espírito imundo daquela mulher. Nós vemos ali que a intenção daquele espírito, né, usando aquela mulher, né, através de adivinhações, feitiçaria, era fazer com que a feitiçaria se parecesse com o Evangelho, né, a fim então de no final das contas confundir o cristão, fazendo com que algo se parecesse no primeiro momento, com que fossem iguais, né? E nós vemos muitas coisas hoje na televisão, no Netflix, muitas séries, né? Muitas religiões se levantando, né? Querendo até falar em nome de Deus, muitas pessoas até falando em nome de Deus, mas com propósitos, com objetivos errados. Nós vemos que a fonte é de procedência maligna. Nós aprendemos com esse texto que Paulo, então, ele expulsa aquele espírito imundo. Ela estava dizendo, esses servos anunciam o Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo, né? Certamente quem estava ouvindo poderia achar que ela era uma seguidora, mas se nós lermos o texto, nós vemos que não era essa a real intenção, o seu objetivo. Então nós precisamos estar atento a isso, que eu e você, né, possamos então ter os dons. Peça a Deus para Ele te dar os dons espirituais, os dons de revelação, né, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, os dons de discernir os espíritos, para preservar a saúde espiritual da igreja, para edificar o crente. Nós aprendemos que os dons também edificam até aqueles que não professam a mesma fé que nós, né, que ajudam as outras pessoas, né, que os dons servem para glorificar a Deus e não para exaltarmos a nós, que são presentes, que são dádivas de Deus concedidos às nossas vidas. E nós precisamos dos dons espirituais porque vivemos em tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde muitos falsos profetas, muitos homens avarentos, presunçosos, têm se levantado, têm debochado da mensagem do Evangelho, e pessoas como essa têm entrado na igreja. Nós precisamos combater e pregarmos o verdadeiro Evangelho. É isso que Deus espera de mim, espera de você, né? É essa atitude que Ele quer de nós. E eu espero ter contribuído com você, espero ter te ajudado, né? Falamos aqui sobre os dons de revelação. Se você ficou com alguma dúvida ou queira comentar, fazer uma colocação sobre este assunto, pode deixar o seu comentário no YouTube, ou você que me tem no WhatsApp ou no Facebook, pode me adicionar para falarmos um pouco desse assunto, compartilharmos a palavra de Deus. Então eu espero ter contribuído com você, que você possa meditar nas Escrituras, possa aumentar o seu relacionamento com Deus. Que Deus abençoe vocês e um forte abraço.